Este discurso, proferido em 22 de setembro de 1978, em Kamikawa, Japão, centra-se nas cerimônias de noivado e na bênção, casamento, como atos de indenização cruciais para a restauração da linhagem de sangue e o renascimento dos indivíduos pelos verdadeiros pais. Ele explica a necessidade desse renascimento devido à queda de Adão e Eva em um mundo satânico. O pai detalha a importância da fidelidade conjugal, elevando a relação homem-mulher a um microcosmo da harmonia universal e do amor a Deus. Ele adverte sobre as graves consequências da infidelidade, que profana a esfera de coração e a substância de Deus, enfatizando que a rebênção não será possível após um determinado período. O discurso revisita a história providencial de Israel e do cristianismo, argumentando que a falha em estabelecer um fundamento familiar e tribal levou à sua perda de sangue e sofrimento. A Igreja da Unificação é apresentada como a entidade que deve completar a missão de Jesus, estabelecendo o padrão ético familiar, tribal, nacional e mundial através da bênção e do trabalho missionário, especialmente o lar-igreja. O discurso destaca a cerimônia do vinho sagrado como um meio de se tornar um com os verdadeiros pais e ser cortado de Satanás. O pai se posiciona como aquele que, através de seu sacrifício e vitórias, construiu um edifício maravilhoso, cuja escritura de posse é transferida aos membros através da bênção, tornando-os proprietários da restauração. Ele enfatiza que a batalha contra Satanás exige sacrifício contínuo e a disposição de superar a si mesmo para alcançar a esfera de amor de Deus, levando à liberação de Deus e ao estabelecimento do reino celestial na terra. Então, vamos ao discurso. Capítulo 29. Um dia quando recepcionaremos a bênção. 22 de setembro de 1978. Kamikawa, Japão. Hoje temos diante de nós duas cerimônias: noivado e mudança da linhagem de sangue. Estas são cerimônias de indenização para estabelecer uma condição através da qual podemos ser renascidos pelos verdadeiros pais. O renascimento é necessário porque nascemos em um mundo satânico. Uma mulher caiu primeiro, por isso uma mulher deve ser restaurada primeiro. E então, uma mulher deve ser renascida. Através da cerimônia do vinho sagrado, passamos internamente através desse processo. 40 dias após a bênção, há uma cerimônia pela qual somos renascidos no sentido externo. Ambas são cerimônias de indenização. Através delas, vamos além do padrão de Adão e Eva decaídos, chegando ao padrão de compleição espiritual. Após um homem e uma mulher preservarem uma posição centrada no céu, eles podem conectar este padrão de amor com o amor entre esposo e esposa, e seu casamento é estabelecido. Outro dia, eu dei a seguinte explicação na Inglaterra: a beleza de uma mulher não está limitada ao seu rosto. As pessoas geralmente decidem se uma mulher é bela apenas olhando para o seu rosto. Mas um rosto é apenas parte do corpo. Devemos olhar para o todo. O rosto é o terceiro lugar para se olhar. Devemos olhar uma mulher pela frente, pelo lado, e no que diz respeito à pessoa por inteiro, tal como seus braços e pernas, sua forma de andar, sua voz e tudo mais. Da mesma forma, a boa aparência de um homem envolve muito mais do que seu rosto. Portanto, vocês não devem dizer que o rosto de sua esposa é belo ou feio. Muitas mulheres lindas são deficientes em qualidade de espírito, e uma mulher de virtude e de boa fortuna pode não ser bela. Uma mulher cuja beleza reside apenas em seu rosto raramente se manterá bela após 2 ou 3 filhos. É sempre interessante observar se uma mulher pode manter sua beleza após ter filhos. Há várias formas de analisar os casais. Tal como cada pessoa possui uma face diferente, da mesma forma, a sorte das pessoas é diferente. O destino na vida de cada pessoa é diferente. Se a sorte de um homem é ruim, ele pode compensá-la com a boa sorte de sua esposa. Da mesma forma, se a sorte de uma mulher é ruim, a boa sorte de seu esposo pode balanceá-la. Portanto, noivar um casal é como criar uma área intermediária entre uma montanha e um vale. Muitas coisas podem ser cultivadas em uma planície: grama,
frutos, vegetais e tudo mais. Isto nos auxilia a entender que todos os muitos aspectos externos de um esposo e uma esposa não necessitam se adaptar imediatamente. A face revela a personalidade de um indivíduo. É importante compreender isto quando você guia pessoas ou atribui missões para elas. Até mesmo o nariz ou a orelha de uma pessoa pode indicar toda a sua personalidade. Deus também criou os animais de acordo com este princípio. Tomem o leão, com suas bem formadas patas dianteiras e suas proporções bem balanceadas. Ele realmente é digno de ser chamado o rei dos animais. As pessoas são assim também. Quando eu olho para a mão de uma pessoa, posso imediatamente entender se ela tem talento para escultura, ou literatura, ou artes, ou se ela tem a mão de um ladrão. Quando eu olho as pernas de uma pessoa, posso dizer se ela corre rápido ou não. Se as condições espirituais em um casamento não são boas, muitos infortúnios podem ocorrer, tal como uma morte em um acidente de automóvel. Portanto, por favor, entendam claramente que essas leis invisíveis além de seu entendimento estão em funcionamento. Olhando para apenas uma geração, você não pode dizer se uma família prosperará. Você necessita estudar ao menos 3 gerações, mas o ideal é estudar mais de 7 gerações. Mesmo se você acha que seu cônjuge não se adapta a você, por favor, vivam juntos ao menos por 3 anos. Por favor, tenham confiança e façam um esforço para se unirem, compreendendo que eu tenho seguido o mesmo curso. O ser humano decaído nunca sonhou em ser abençoado centrado em Deus. Deus esteve conduzindo sua providência até agora através da religião, a fim de dar as boas-vindas para esse dia. Deus inspirou o conceito de um povo escolhido nos israelitas e os ensinou sobre o Messias, planejando restaurar, através deles, o fundamento nacional vitorioso. Mas essa providência falhou, porque um relacionamento de confiança e amor entre os líderes judeus e Jesus falhou ao se desenvolver. Deus foi forçado a escolher os cristãos como seu instrumento. Assim, o cristianismo se tornou o segundo Israel. Despojados da bênção e proteção especial que acompanha o povo escolhido de Deus, os judeus foram saqueados por Satanás e vagaram sem terra, perseguidos, seguindo um caminho sangrento. Padrão de coração mundial. Na era do segundo advento, Israel e a Coreia estabeleceram cada qual sua independência ao mesmo tempo. Israel, sendo uma nação tão minúscula, lutou com as nações árabes e as derrotou. Porque esta é a idade da segunda vinda, Israel pode ser abençoada. 2000 anos atrás, o judaísmo estava na posição de realizar uma missão central para o mundo. Havia comunidades de judeus por todo o Império Romano. Entretanto, porque Jesus foi crucificado, não somente o judaísmo, mas também o cristianismo, perdeu o fundamento para alcançar a vitória na terra. As histórias tanto do judaísmo como do cristianismo dos últimos 2000 anos foram manchadas com sangue, enquanto aspiravam a abrir o reino celestial espiritual. Israel derramou seu sangue em um sentido externo, e o cristianismo derramou seu sangue em um sentido interno. Juntos eles estiveram iluminando este caminho fisicamente e espiritualmente. Nesta era da segunda vinda, devemos solidificar este fundamento espiritual em um fundamento físico. Especificamente, o cristianismo deve acreditar no Senhor do segundo advento. A Igreja de Unificação abriu este caminho proclamando que a segunda vinda está próxima. Após a liberação da Coreia em 1945, quando o movimento de unificação iniciou, se o cristianismo estabelecido, centrado nas igrejas coreanas, tivesse se unido conosco, o mundo democrático teria sido salvaguardado e nunca teria se tornado a sociedade dividida e imoral de hoje. Além disso, o comunismo teria desaparecido da face da terra. Entretanto, a oposição das igrejas estabelecidas bloqueou nosso caminho. O cristianismo se desenvolveu a partir do nível individual, para os níveis de clã, tribal, nacional e mundial. Neste momento crucial na providência, o fundamento espiritual do cristianismo pôde ser ligado com o fundamento físico na terra, centrado no movimento de unificação, em 7 anos. Contatamos pessoas dos mais elevados níveis das igrejas cristãs para este propósito. Meu trabalho após a liberação da Coreia em 1945
era concluir esta providência unindo as igrejas ao redor das metas do movimento de unificação. Mas eu sofri amarga oposição. Assim, todo o fundamento espiritual do cristianismo foi perdido na providência. Portanto, eu tive que começar com um fundamento físico. Eu fui abandonado no porão da providência. Todas as condições estabelecidas durante os 6.000 anos da história providencial foram anuladas. Eu não posso dizer que cumpri minha missão na Terra até que estabeleça a condição por um padrão mundial de coração e ética, centrado na terra da Coreia. Portanto, a fim de estabelecer este fundamento, eu estive iluminando o caminho e expandindo este movimento sem uma palavra de reclamação, recebendo e absorvendo perseguição até os anos 70. Devemos amadurecer à medida que podemos alcançar o padrão vitorioso, espiritualmente e fisicamente, apenas pelas atividades do movimento de unificação, pois ninguém nos ajudará. Para fazer isto, não podemos viver pelo benefício apenas do movimento de unificação. A missão do movimento de unificação é estabelecer o padrão ético para uma nação antes de se mover para o nível mundial. Devemos estabelecer este padrão até mesmo se o próprio movimento é crucificado por fazer isso. Essa tem sido nossa direção através dos anos 70, a era dos 777 casais. Eu acho que vocês entendem que a providência celestial cumpre pela primeira vez o padrão familiar interno de coração e ética, e então avança para o padrão ético nacional. Para este propósito, deveríamos estar organizando famílias desde os anos 60. Houve as bênçãos dos 36 casais, 72 casais, 124 casais, 430 casais e 777 casais. Todos estes casais estão destinados a edificarem um fundamento bem-sucedido, como as famílias restauradas condicionalmente no nível mundial. Eu alcancei o fundamento bem-sucedido no nível nacional. Então tive que iniciar meu caminho em direção à restauração em nível mundial. Mesmo se eu tivesse feito um fundamento bem-sucedido na Coreia, porque o fundamento cristão está em nível mundial, eu devo alcançar os cristãos do mundo. O cristianismo estabelecido coreano se opôs a mim, mas o cristianismo britânico e americano não fez isso no momento crítico. É claro, o cristianismo ocidental falhou ao não intervir para dispersar a perseguição, mas eles não se opuseram diretamente a mim. A razão de eu ter vindo para a América foi libertar a esfera cristã americana para que esta pudesse ser utilizada mais diretamente por Deus em sua providência atualmente. Nos Estados Unidos, eu estabeleci o fundamento vitorioso no nível nacional em 3 anos, 1972, 1973 e 1974. Nesse tempo, eu recebi uma recepção entusiástica em todas as cidades americanas que visitei. O público em geral me recebeu bem, embora a cristandade oficial não o tenha feito. A Roma antiga e o judaísmo oficial se uniram para se opor a Jesus, mas agora a situação é diferente. O público em geral me recebeu bem. O cristianismo somente se opôs a nós como um grupo dentro da sociedade mais ampla. Portanto, eu obtive depois uma grande vitória. No fundamento deste sucesso, formei a Cruzada Internacional por um Só Mundo, IOWC, trazendo membros do mundo todo para a Coreia. Por que eu fiz isto? O padrão da salvação espiritual já havia sido recriado através da calorosa recepção pelo público americano. Mas isto tinha que ser conectado com o padrão físico. As pessoas tinham que ser inspiradas a se unirem conosco na busca de nossa meta de restaurar o mundo. A campanha do IOWC em 1975 foi iniciada com este propósito em mente. Centrando no IOWC, trabalhamos para estabelecer o movimento americano em um sentido físico. Embora Satanás tenha vindo contra nós, eu não fui esmagado nessa batalha e não retornei aqui derrotado. Ao invés, eu voltei completamente vitorioso. A história providencial tem sido frequentemente prolongada. A providência de Deus pretende cumprir o ideal de restauração centrada nas famílias. Ela almeja criar tipos de relações ideais na família em todos os níveis, desde o indivíduo até o mundo. Agora, o movimento de unificação está resolutamente marchando em direção à restauração da família no nível mundial. O fundamento da bênção. Todas estas coisas nos auxiliam a entender a labuta e sacrifício de Deus por toda a história, a fim de dar as boas-vindas para este único dia,
quando o ser humano decaído pode receber a bênção. Por milênios, incontáveis indivíduos caíram em martírio, e nas famílias, clãs, tribos e nações, bilhões de sacrifícios foram feitos. Entretanto, ninguém pôde receber a bênção centrada em Deus. O movimento de unificação teve que alcançar o nível mundial, se estabelecendo no Japão e nos Estados Unidos, após muitas batalhas. Agora devemos entrar em uma esfera histórica vitoriosa. Antes de receber a bênção, você deve observar o significado histórico de sua vida. A providência de Deus passou através de uma história sacrificial de milhares de anos para trazer-lhes a salvação. Na providência de Deus, houve muitos profetas, muitos pioneiros e muitas pessoas religiosas que fizeram incontáveis sacrifícios. Todos eles foram uma expressão do amor de Deus para vocês, a fim de deixá-los como vitoriosos hoje. A história da Igreja de Unificação tem sido a mesma coisa. A razão pela qual eu trabalhei tão duro era para abrir o caminho da bênção para todas as pessoas, como também abrir o caminho para a total salvação. Deus tem labutado incansavelmente pelo benefício de cada um de nós. Devemos sentir muita gratidão. Até mesmo se oferecemos todas as nossas vidas, nunca poderemos retribuir todos os débitos que temos com Deus. Mas se oferecemos tudo, Deus nos dará boas-vindas como vitoriosos no eterno mundo espiritual, o mundo de glória. Esta é uma coisa esplêndida. Por isso, por favor, estejam cientes de que vocês são os únicos que estão conduzindo essa responsabilidade histórica. Vocês foram chamados hoje para salvar as 4 bilhões de pessoas no mundo por vocês mesmos. A fim de ocuparem tal posição responsável, Deus tem feito sacrifícios, e cada religião esteve labutando com dificuldade. Entretanto, tais sacrifícios históricos serão todos recompensados se abraçamos e cumprimos nossas responsabilidades fielmente. Vocês devem entender claramente que possuem essa missão central. Portanto, se vocês se movem, a história se move, o Japão se move, e o mundo se move também. Há outra coisa a considerar. Porque Adão e Eva caíram. Eles criaram as condições que acarretaram a seus descendentes terem que derramar muito sangue e sofrer uma história miserável. Mas vocês devem ser diferentes. O que quer que façam, vocês nunca devem passar pecados para seus descendentes. Ao invés, vocês devem deixá-los com uma nova dimensão de bondade. Quaisquer que sejam as dificuldades que possam suportar em suas vidas, tentem seguir em frente com gratidão. Abrigar ansiedade ou reclamação é um assunto sério. Vocês têm uma missão de liberar 3 idades: o passado, o presente e o futuro. Vocês devem deixar uma tradição completamente vitoriosa para que seus descendentes não herdem uma tradição de indenização. A posição abençoada tem uma significância muito séria. Toda a raça humana do passado e do presente confiará em nós. É incalculável o valor que tem a vinda de novo do Messias e a posição estabelecida de noivo e noiva para receber a bênção. A responsabilidade do filho de um grande pai é herdar tudo dele. Ambos estão colocados na mesma base central, mas o escopo de suas vidas é diferente. O ponto central sobre o qual estou colocado e o ponto sobre o qual vocês, membros abençoados, serão colocados é o mesmo. Não há 2 pontos. Por favor, lembrem disto. Eu tenho uma missão em nível mundial, mas você pode livremente expandir seu escopo se esforçando na direção do nível de clã, do nível tribal, o nível nacional ou os níveis mais elevados. Vocês não devem colocar limites em si mesmos porque são japoneses. O centro é o mesmo, e a fórmula para o sucesso é a mesma, e isso é assim tanto na minha vida familiar como na sua vida familiar, na minha vida em clã e na sua vida em clã, e em nossos vários modos de vida nos níveis tribal, nacional, mundial e cósmico. A única diferença é que vocês devem se tornar um Messias do clã. Eu deveria falar neste ponto sobre lar e igreja, mas eu não tenho tempo para isso agora. Eu ainda não completei a esfera vitoriosa no nível mundial. Eu ainda estou lutando e usando várias estratégias neste momento. Quando você alcança o nível mundial, pode fazer tudo da forma mais ampla. Por isso, por favor, aprendam a fazer coisas por toda parte onde estão agora. Por favor, estejam cientes que esta é a posição que vocês terão no futuro. Vocês entendem? Lembrem quão séria é sua missão. Se vocês estão estabelecendo o fundamento para o reino celestial
e erigindo os pilares para o templo da bondade mundial. Seus pilares são da melhor qualidade? Eles podem ser os pilares que estabelecem o padrão da bondade? Se não, vocês não podem ter qualquer tempo livre para descansar ou dar ordens ou argumentar para com os outros imperativamente. O homem nasce em benefício da mulher, e a mulher nasce em benefício do homem. Se você afirma seu ego, Deus deixa seu casamento. Se você respeita seu cônjuge, Deus virá para seu casamento. Um casal deve caminhar junto como duas pernas em harmonia, equilibrando uma com a outra, não como uma perna instável. Vocês entenderam o padrão que é demandado pela bênção? Sua posição e a minha em relação a esse padrão não é a mesma. Vocês ainda não estão posicionados sobre este padrão e não receberam a herança no nível familiar. O que devem fazer a fim de estarem nessa posição? Vocês devem superar Satanás. Vocês superaram Satanás? Se todo o Japão se opusesse a nós, eu acho que muitos de vocês fugiriam. Diante do amor de Deus, devemos ser absolutamente imutáveis. Deus é um ser único, absoluto e eterno. Aqueles que falam sobre a esfera do coração de Deus, como nós fazemos, devem estar nessa posição de coração. Aqueles que se juntam ao movimento de unificação e então o deixam e retornam aos seus caprichos pessoais, não são dignos de confiança. Somente quando buscamos a esfera do amor de Deus absoluta e eternamente imutável, então ele pode começar a viver conosco. Para fazer isto, devemos desenvolver uma individualidade imutável e eterna que possa subjugar Satanás. Vocês não estão colocados ainda nessa posição. Para alcançá-la, vocês devem herdar meu padrão vitorioso. A cerimônia de noivado. No Japão, há enormes edifícios. A pessoa cujo nome aparece nos documentos de posse é o dono do edifício. Você pode se tornar o proprietário do edifício apenas através de um pedaço de papel. É semelhante para você herdar tudo de mim. Eu alcancei todas as vitórias da restauração do cosmo e edifiquei um edifício maravilhoso no nível mundial e preparei os documentos de posse e então os transfiro para vocês através da bênção. É simples, não é? Todos vocês são os proprietários do edifício que eu construí. Sua posição vem dessa maneira. É como se todos vocês estivessem agora posicionados na mesma linha de largada em uma pista de corrida. Tentem correr o máximo que podem. Seguramente a tribo central do Japão florescerá a partir de vocês. Nós mesmos não temos nenhum valor. Simplesmente oramos e tentamos viver o princípio. Por causa de nossa herança, Satanás não pode fazer nada. Hoje, passaremos através da cerimônia de transferência dos documentos de posse, de acordo com o princípio. Recebemos a bênção sob a promessa de que a guardaremos e a deixaremos como um tesouro para nossos descendentes por milhares de gerações. Se você violar a bênção, seu clã estará em problemas. Portanto, o ponto-chave é como manter a pureza da linhagem de sangue que o céu está agora confiando a nós. Para fazer isto, devemos viver com sinceridade e coração. Adão e Eva caíram na pureza do Jardim do Éden. Portanto, o tema crucial é sobre como nos mantermos puros neste mundo pecaminoso. Nos deparamos com enormes problemas, mesmo se trabalhamos duro e nos sacrificamos. Devemos preparar rapidamente o ambiente social para que a vinda dos filhos abençoados não seja maculada. Este é meu interesse, e devemos ter pressa. Há duas cerimônias através das quais se herda a linhagem de sangue pura. A primeira é a cerimônia de noivado. Por que temos a cerimônia de noivado? Adão e Eva no Jardim do Éden estavam no período de noivado. Hoje, seus descendentes decaídos se multiplicaram e cobriram a terra. A bênção ocorre em tal ambiente. Nossos olhos estão distraídos pelos muitos homens e mulheres do mundo. O Jardim do Éden era composto apenas por Adão, Eva e o arcanjo. O arcanjo caiu e se tornou Satanás. Deste modo, devemos obter vitória sobre Satanás. Mas para obter tal vitória, devemos saber que tipo de ser ele é. Satanás falhou em se unir com Deus e ao invés ele saboreou o amor centrado em si mesmo. Mas nós somos diferentes. Nós praticamos o amor centrado em Deus. Todos os homens e mulheres no mundo secular estão na posição de Adão e Eva decaídos,
filhos e filhas de Satanás. Portanto, o problema é como transformar tais homens e mulheres em filhos e filhas de Deus. Isto é feito pelo princípio, que ensina que quando chega o Adão perfeito, a Eva perfeita é restaurada. Quando o perfeito positivo aparece, automaticamente o perfeito negativo se manifesta. Este é o princípio de criação. Quando alguém se torna o perfeito negativo, o perfeito positivo aparecerá. Note que a população de homens e mulheres na raça humana é quase a mesma. A sabedoria do céu e terra decretou isso. Da mesma forma, o ar circula livremente, a fim de manter o equilíbrio atmosférico. Quando nasce o homem perfeito, a mulher perfeita está destinada a nascer. Quando a Bíblia diz que uma mulher foi feita a partir de Adão, isto é um símbolo do que explicamos. Vocês são Adão e Eva decaídos. Por causa da queda, vocês estão avançando em direção à realidade de perfeição a partir de uma condição decaída. Não há como superar a esfera de indenização, exceto através de Adão aperfeiçoado. Este é o princípio. Este Adão aperfeiçoado deve ser o objeto substancial do amor de Deus. Ele deve se colocar nesse padrão. O Senhor do segundo advento vem a fim de realizar esta posição. Assim, ele é o Adão perfeito. Ele vem como o ímã para atrair todas as pessoas, centrado no amor. Um ímã negativo é atraído por um ímã positivo, mesmo se alguém peça que isso pare. Um ímã negativo até mesmo tem o poder de atrair um ímã positivo. O princípio de restauração é da mesma forma. Adão e Eva caíram após seu noivado. Portanto, após o noivado, as pessoas devem simbolicamente passar através da providência de restauração. Empreendemos a cerimônia do vinho sagrado para criar o homem perfeito através de uma mulher que tenha sido renascida como o perfeito negativo, ou a Eva perfeita. A cerimônia do vinho sagrado estabelece uma condição para a restauração espiritual. Uma mulher é renascida espiritualmente, e então Adão é renascido espiritualmente através dela. 40 dias após a bênção, há uma cerimônia de indenização para a restauração substancial, que na prática leva 3 dias. Os 40 dias é um intervalo histórico de indenização. Nos períodos de formação e crescimento, as pessoas não têm a autoridade para fazer a restauração centrada no amor. Somente após entrar no estágio de compleição, isso é possível. Portanto, a era de Adão e as eras seguintes são as eras de falhas. Como resultado, as pessoas não puderam herdar completamente a esfera do amor de Deus no nível de formação, idade do Velho Testamento, ou o estágio de crescimento centrado em Jesus. Contudo, somente herdando a esfera do amor de Deus nos estágios de formação e crescimento, as pessoas podem entrar na esfera da idade do completo testamento. A cerimônia de indenização tem o significado de realizar simbolicamente esta herança. O primeiro dia deve restaurar a idade do Velho Testamento, ou o Adão decaído. O segundo dia deve completar a missão de Jesus e restaurar a idade do Novo Testamento. Na idade do completo testamento, representada pelo terceiro dia, o homem se coloca como o noivo no lugar de Jesus e recria a noiva. Então, pela primeira vez, ele pode assumir sua posição adequada como um Adão restaurado. A restauração requer condições de indenização concretas e específicas. A cerimônia do vinho sagrado. Jesus disse sobre o pão e o vinho: "Este é meu corpo, este é meu sangue." O vinho sagrado tem um significado semelhante. Através da cerimônia do vinho sagrado, estabelecemos a condição através da qual nos tornamos uma unidade com os verdadeiros pais. Uma pessoa que se torna uma unidade com os verdadeiros pais não pode se tornar uma unidade com Satanás. Pela eternidade, ela está cortada de Satanás. De agora em diante, vocês devem ter a determinação para criar o novo ideal do reino celestial, como Adão e Eva restaurados no eterno jardim do Éden. Por que realizamos a cerimônia do vinho sagrado? Adão e Eva estavam vivendo no período do noivado antes de sua queda. Por isso, devemos restaurar esse período sem qualquer possibilidade de acusação de Satanás. Se Adão e Eva tivessem sido abençoados em matrimônio por Deus e tivessem amado um ao outro, a vontade de Deus teria sido completada.
Mas eles não puderam cumprir isto. A ordem de amor foi revertida quando as pessoas começaram a amar a si mesmas, mais do que Deus ou qualquer outra pessoa. Isso deve ser corrigido. Isto é chamado de mudança da linhagem de sangue, ou a cerimônia para a reversão do domínio de Adão. Eva perdeu Adão através da queda. Portanto, ela não pode recuperar seu cônjuge pretendido anteriormente por Deus, a menos que ela humildemente coloque Adão na posição paternal. Então Deus pode fazer dele seu esposo. Até agora, as mulheres sofreram e suportaram muitas dificuldades por toda a história. Especificamente as mulheres japonesas tiveram uma história miserável. Todas as mulheres se tornaram as presas dos homens, que após a queda assumiram a posição de arcanjos decaídos. Devemos restaurar isto. O que é o vinho sagrado? Ele contém uma porção de todas as coisas que não podem ser acusadas por Satanás. Se uma pessoa que recebeu este vinho sagrado e se tornou uma unidade com os verdadeiros pais, profaná-lo, este é um assunto muito sério. Sua posição se torna até mesmo pior do que a de Satanás. Satanás profanou e violou a esfera de compleição do estágio de crescimento. Mas como uma pessoa abençoada que se torna infiel pode ser perdoada? Quando ela violou não apenas a esfera de compleição, mas também a substância de Deus. Isto é uma coisa terrível. Vocês podem não ter entendido isto anteriormente, mas agora podem entender claramente ouvindo esta explanação de acordo com o princípio. A queda é um assunto muito sério. Após finalizarmos o terceiro curso de 7 anos, isto será verdadeiramente rígido. Nossa guerra é contra a traição do amor. Se você não tem a confiança de ser verdadeiro para seu cônjuge designado, é melhor não participar nesta cerimônia, porque o princípio soluciona todas as coisas. Satanás foi completamente derrotado por mim. Uma mulher que encontra o segredo da história e se coloca no fundamento substancial vitorioso de restauração mundial se torna um espinho no lado do mundo satânico. Por muitos anos, Satanás me desafiou da forma que ele desejava. Ele tentou de muitas formas diferentes para me derrotar. Eu nunca havia tomado a ofensiva até 1976. Nesse ano, pela primeira vez, eu fiz um novo início. Com a declaração deste novo início, a idade mudou. Até agora, nossa estratégia tem sido conservadora. Mas entramos na era quando Caim pagará a indenização por Abel. E deixamos para trás a idade na qual Abel pagava a indenização por Caim. A restauração seguirá mais rápido de agora em diante. No passado, Satanás corrompeu pessoas boas e levou-as para o inferno. De agora em diante, restauraremos aqueles que foram arruinados e os conduziremos ao reino celestial. Nosso caminho está claro. Estamos indo para o reino celestial. Há vários níveis ao longo do caminho. Os níveis individuais, familiar, de clã, tribal, nacional, mundial e cósmico. Cada nível deve ser sacrificado a fim de se alcançar o nível seguinte. Finalmente, devemos obter o nível de coração de Deus, até mesmo se tivermos que sacrificar o nível cósmico. O coração de Deus é o nível eterno, onde todas as coisas são completadas. Todas as coisas seguem esta fórmula. Eu sei muito bem quão difícil tem sido a restauração. Quando penso sobre quão severa e penosa a restauração tem sido, eu não posso falhar, nem mesmo se fosse ordenado para fazer isso. Vocês podem pensar que a bênção é algo leve, para a qual estão qualificados após 2 ou 3 anos, mas este nunca foi um assunto fácil. Eu quero que vocês, 1.610 casais, se tornem famílias que Deus possa admirar, vivendo uma vida sincera com toda a sua intensidade. Ser abençoado é uma coisa séria. Observado a partir da história providencial, o pensamento central de Deus é recriar a família pura e sem pecado de Adão e Eva. Essa família será o modelo. Na indústria, uma vez que o protótipo é feito, milhares ou milhões podem ser manufaturados. Eu estive trabalhando com tremenda dificuldade até agora, a fim de criar esse protótipo. O foco da providência de Deus é a família do Messias, a família de Adão e Eva restaurados, a família vitoriosa além da realidade da queda. O foco central do homem é sobrepujar a realidade da queda e formar a família centrada no amor na realidade da vitória celeste. Assim,
O ponto focal de Deus e do homem é na realidade o mesmo. Vocês nasceram no curso da história decaída, mas devem atingir a meta da humanidade. Quão precioso e valioso é isto! Isto nunca foi alcançado antes. Tal bênção está baseada sobre os claros conteúdos da teoria de restauração. Entramos em uma era maravilhosa. Portanto, devemos pensar sobre a natureza da família de uma nova maneira. A família de Suzuki, por exemplo, não é apenas a família imediata de um único indivíduo, o Sr. Suzuki. Esta família é a linhagem central histórica que pode durar por milênios. Um fundamento em nível de clã. A perfeição da família de Adão deveria ser o início da perfeição do clã, da sociedade, da nação e o início do reino celeste. Vocês devem entrar no nível no qual podem realizar sua missão em nível de clã. Mas o ponto central de apoio é o mesmo. Jesus não alcançou o fundamento no nível de clã. Por isso, ele não fez muito. Vocês devem entender isto claramente. Se a missão de Jesus tivesse começado de forma bem-sucedida, centrada na família de João Batista, formando o fundamento em nível de clã, o reino celeste teria sido criado, mesmo se Jesus não tivesse testemunhado e apenas trabalhado como carpinteiro. Tudo o que ele realmente devia fazer era formar uma base de 4 posições familiar tendo filhos. Para esse propósito, Jesus não necessitava que as multidões inconstantes confiassem nele e nem se expor à perseguição. Se ele tivesse gradualmente erigido condições de indenização pela história providencial, se centrando na base de 4 posições, sua vida não teria sido tão miserável, nem sua morte tão intempestiva. Ele poderia ter completado estas condições passo a passo, lentamente, mas com segurança, fazendo seu fundamento. Se ele tivesse formado o fundamento familiar e gerado filhos, o cristianismo teria sido muito diferente. O mundo estaria sob a influência de Jesus, centrado em seus descendentes diretos. Mas todos estes fundamentos nunca foram realizados. Jesus morreu sem ter o fundamento familiar no nível de clã. Portanto, devemos restaurar isto pagando indenização ao risco de nossas vidas. Este é o caminho do movimento de unificação que está iluminando o caminho de salvação para todas as pessoas. O curso de 3 anos e o curso de 7 anos são os cursos padrão até a compleição do reino celeste na Terra. Vocês não podem ignorar este destino. Vocês têm um curso de 3 anos antes do casamento e de 7 anos após o casamento. Jesus devia edificar sua família em seu curso de 3 anos e realizar seu curso de 7 anos. Em nosso curso, restauramos 3 discípulos e então 12 discípulos em 3 anos. Então os abençoamos e trilhamos o curso de 7 anos. Esta é a visão do princípio. Jesus queria estabelecer o fundamento sobre o qual ele poderia expandir sua missão através da nação de Israel até o mundo. Devemos abraçar todas as coisas que Jesus não realizou e restaurá-las pagando indenização. Este é nosso curso, nosso 5% de responsabilidade, que simbolicamente abrangem toda a história. Centrando nestes próximos 7 anos, vocês devem testemunhar com sucesso para 84 pessoas, sendo uma pessoa por mês. Isto é parte da esfera em nível de clã, centrando em 12 apóstolos e 72 discípulos. Os 72 anciões tribais são os líderes da tribo. Se você realiza isto, pode ter 12 apóstolos no nível de clã, 3 deles sendo um fundamento para o nível familiar. Nossa missão ainda é estabelecer o fundamento de substância, trabalhando com suor e lágrimas, espiritualmente e fisicamente, no lugar de Jesus, mesmo se formos crucificados substancialmente no nível familiar. Portanto, na Igreja de Unificação, mesmo se somos casados, ainda assim seguiremos o caminho da cruz no nível familiar a fim de realizar esta missão. Vocês entendem isto? Jesus foi ressuscitado após a crucifixão, reuniu os seguidores e fez um novo início espiritual centrado nos 12 apóstolos e 72 discípulos. Se não realizamos tal fundamento enquanto ainda estamos nesta terra, a ponte que nos conecta ao reino celeste se dissolverá e teremos que lutar com dificuldades para encontrá-la novamente. Este é o significado do curso de 7 anos.
Devemos testemunhar para uma pessoa por mês. 84 pessoas ao todo. Esta é a fórmula. Eu não estou apenas pegando números ao acaso. A primeira meta são 3 discípulos. Na restauração da família de Adão, 8 pessoas formam uma família. A fim de proteger essa família, devemos ter 12 irmãos representando os 12 filhos de Jacó. Eles se tornam o fundamento do clã. Esse clã é expandido e se torna o fundamento da tribo. As figuras centrais para conduzir esse fundamento tribal são os 72 anciões. Se eles tivessem assumido a responsabilidade de guiar as pessoas centrando em Jesus, ele nunca teria sido crucificado. Esta falha ainda permanece no curso de restauração. Eu mesmo segui esta fórmula, abençoando 3 famílias, as quais realmente representam 3 eras com 12 famílias em cada época, seguida por 72, 124, 430, 777 e 1800. Sendo que 3 vezes 6 é 18, os 1800 casais abençoados estabelecem a condição para transcender a esfera de Satanás e seguir além de seu alcance. Você deve seguir este caminho absolutamente. Se não assumimos responsabilidade pelos pecados do mundo e não pagamos indenização por eles no nível mundial, o fundamento nacional da esfera de Abel será perdido. Obter vitória significa fazer avanços no nível mundial na esfera de Abel. Esta é nossa atividade de lar-igreja centrada em 360 lares. Eu planejei isto 2 anos atrás. De agora em diante estaremos totalmente envolvidos nisto. Aqueles que não têm uma área de lar-igreja não terão como perseguir a restauração através de indenização. Porque Jesus não estabeleceu sua própria família, seus discípulos não puderam ser abençoados em casamento ou começar o lar-igreja. Mesmo se você trabalhou durante 3 anos em Londres ou em Nova York, Satanás não o reconhecerá a menos que faça o trabalho de lar-igreja. Até mesmo Deus não pode reconhecê-lo, porque Deus obteve um fundamento vitorioso. Eu sou capaz de formar tribos centradas no lar-igreja. Podemos assumir a ofensiva no mundo centrando no lar-igreja, centrando em tribos. Tal fundamento foi estabelecido. Devemos subjugar Caim a fim de estabelecer o lar-igreja. O indivíduo tipo Caim, a família tipo Caim, o clã, a tribo e a nação. Não podemos retornar para nossa terra natal a menos que paguemos a indenização no nível mundial através do lar-igreja. Até agora, aqueles que conduziram uma vida religiosa deixaram seus lares e serviram à sociedade, se sacrificando em busca do ideal do céu. Vocês também deixaram seus lares, não deixaram? Eu fiz o mesmo. Eu sei quão maravilhoso e precioso é o princípio. Por isso eu desejava ensinar primeiramente o princípio para meus próprios pais, irmãos e irmãs, antes de qualquer outra pessoa. Mas a providência de Deus não é a providência para salvar Abel. A providência de Deus é para salvar Caim pelo sacrifício de Abel. Esse é o motivo pelo qual coisas preciosas são dadas para Caim, e não para Abel. Este é o princípio. Eu sacrifiquei toda a minha vida sem comprar uma única peça de roupa para minha própria mãe. Eu fiz muitas coisas por toda a humanidade, mas não pude fazer muita coisa por meus próprios filhos. Estamos destinados a retornar para nossa terra natal, após estabelecermos a condição do lar-igreja nos níveis individual, familiar, de clã, de tribo, da nação e mundial. Estamos agora na rota de retorno. Um Abel é conhecido por seu amor. Este ano eu comprei roupas e presentes para a mãe e os filhos. Embora eu os tenha comprado, isto não viola o princípio. Os líderes japoneses estão ensinando a vocês um princípio de que eu não ensino, quando dizem: eu sou Abel porque sou um líder da igreja. Você é Caim. Caim obedece a Abel. Este é o princípio. Por isso me obedeça. Não existe tal princípio. A pessoa que não realiza sua missão e não se torna a encarnação do amor não é Abel. As pessoas automaticamente e naturalmente se dobram diante do poder do amor. Ele é verdadeiro na família, no clã e no nível tribal. Assim, se o movimento de unificação é o movimento Abel no nível mundial, ele deve obter vitória derramando sangue no nível mundial e deve obter a assinatura de Satanás no certificado de vitória. Somente então, o movimento de unificação se torna o Abel no nível mundial pela primeira vez.
De fato, Eva está na posição de Abel no momento de restauração. Por isso, por 3 anos, vocês esposos devem seguir absolutamente suas esposas. Pode ser melhor para cada um de vocês trabalharem separadamente de sua esposa. Assim você pode se desenvolver e ela pode respeitá-lo adequadamente quando vocês estão juntos. O curso de 3 anos após a bênção é esse tipo de período. A civilização japonesa é a cópia do resto do mundo. Portanto, o Japão não deve guardar as coisas para ele mesmo. Se ele não as utiliza pelo benefício do mundo, o Japão será arruinado. Os japoneses que se uniram ao movimento de unificação devem se tornar cidadãos celestes. Cidadãos celestes são as pessoas que estabelecem o padrão ético para o benefício de todas as pessoas. Mesmo se você está abençoado, ainda deve cumprir a condição histórica de indenização, encontrando 3, e então 12 apóstolos, e depois 72 discípulos. Você deve pensar seriamente sobre isso. Você não tem qualificação para ser abençoado, mas estou dando a bênção de qualquer forma. Desde que esta bênção está em seu lar, se você a profana, você terá que restaurá-la ao risco de sua vida. Embora não tenha qualificações para receber a bênção, você pode herdar todas as coisas como os filhos dos verdadeiros pais, porque está colocado na posição de ter em seu nome os documentos de posse. Por causa deste princípio do mundo celeste, sua bênção é possível. Seu desafio é transcender a realidade da queda de Adão e Eva. Escale sobre os ombros dos verdadeiros pais e pule a partir dali na direção de Deus e de todas as pessoas. O inferno pode mentir sobre você, mas Deus e todas as pessoas no mundo espiritual imediatamente apoiarão você. Esposo e esposa pertencem a eles mesmos? Não, eles pertencem a Deus e ao universo. O amor não é seu. Ele pertence a Deus e à raça humana. Por isso, durante os próximos 3 anos, corram pelo benefício de Deus. Corram, cultivando seu coração de amor. Quando você ama sua esposa, a filha de Deus, ame-a com o mesmo coração com o qual você adora a Deus. Se seu amor não é forte o suficiente, Deus não será movido. Se as pessoas ao seu redor não consideram sua família como um exemplo, é porque o seu amor não é ainda vibrante o suficiente. Quando uma mulher ama seu esposo, ela deve amá-lo com o mesmo coração com o qual ela adora a Deus. Se o dar e receber de amor dentro de uma família pode mover Deus, a base de 4 posições é formada, e a família prosperará. Se giramos a cabeça de um peão, mantendo o eixo reto, ele girará bem. Mas se deixamos o eixo instável, ele cambaleia. Assim, se criamos uma família com um padrão de amor fixo e imutável, não apenas filhos espiritualmente saudáveis, mas netos maravilhosos podem estar assegurados. Por isso, se você quer ter um bom filho, faça a cabeça do seu amor girar reto. Então tudo será resolvido. Você deve formar uma família de 4 posições centrada em tal amor. Uma pessoa forma a base de 4 posições, pensando sobre o céu, sobre todas as pessoas e sobre seu cônjuge. Assim, o céu, a humanidade e o esposo e a esposa estarão unidos. Adão e Eva caíram sem estabelecer tal padrão. Portanto, antes de tudo, cada um de nós deve se esforçar para estabelecer este padrão. Nossa meta é amar o céu e todas as pessoas, aumentando nosso amor através de nos sacrificarmos. Por favor, lembrem que vocês foram abençoados para este propósito. Se você faz isso, estará livre de acusação pela realidade da queda. Este é o ponto de vista do princípio. O mundo decaído está centrado em si mesmo. As pessoas esqueceram de coisas tal como o amor de Deus, a raça humana, os descendentes, todas as coisas, o universo e assim por diante. Mas fomos criados para pensarmos sobre estas coisas. Temos 7 anos para alcançarmos o padrão de perfeição no estágio de compleição. Nos preparamos para a bênção por 3 anos e encontramos 3 discípulos, estabelecendo o fundamento de indenização moldado no curso de Jesus. Isto cumpre a missão messiânica no nível tribal. Portanto, não estamos trabalhando pelo benefício da Igreja de Unificação Japonesa, mas pelo benefício da nação. Estou trabalhando pelo benefício do mundo.
Eu estou um passo adiante de vocês e tenho trabalhado dedicadamente para preparar o caminho, fazendo o trabalho de engenharia, edificando pontes e lançando estradas para que vocês possam seguir. Satanás corrompeu Eva no momento da queda. Mas, no momento da restauração, Eva deve ser puxada para o nível de perfeição através da cerimônia do vinho sagrado. A próxima providência deve ocorrer através desta Eva restaurada. Vocês, homens, que foram arcanjos decaídos antes da cerimônia do vinho sagrado, devem se tornar arcanjos restaurados, mas ainda herdam a linhagem de sangue como filhos de Deus. Antes da queda, Adão era o filho de Deus. Para ser restaurado, ele pode se tornar um filho adotado ao ser enxertado através de uma mulher restaurada, e então pode finalmente dar fruto. Esta é nossa estratégia. Através de qual princípio isto é possível? Sendo que um arcanjo caiu por Eva, ele pode ser restaurado por uma Eva restaurada, recuperando sua posição original através do pagamento de indenização. É importante entender estas coisas antes de iniciarmos esta cerimônia. Vamos orar. Pai Celestial, estamos aqui estabelecendo a base vitoriosa para a restauração de Eva. Necessitamos do fundamento espiritual, através do qual podemos restaurar os noivos como cônjuges eternos. Eu peço que o Senhor abençoe estes casais, para que eles possam estar na posição de filhos que podem ser renascidos, centrados neste vinho sagrado. Eu oro para que o Senhor os proteja, para que eles possam ser renascidos e possam subjugar vitoriosamente a realidade de restauração por indenização e seguir o caminho que conduz ao seu amor nos 3 anos que virão. Proteja-os, por favor. Eu oro e agradeço, em nome dos verdadeiros pais.